Olá, 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 mulherada da ponte, mulherada do ateliê, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Mesa de Mulheres. Vocês sabem que a gente sempre traz aqui umas temáticas fechadas em relação ao nosso tema, o que a gente tem trabalhado com as mulheres da nossa igreja naquele mês. E esse mês é um mês super especial e esse episódio do podcast também vai ser maravilhoso, porque nós estamos trabalhando esse mês na temática, na ponte, falando sobre moda, beleza e imagem. E antes de apresentar essas mulheres lindas, maravilhosas, estilosas aqui para vocês, eu queria fazer uma breve introdução sobre o nosso tema. A palavra imagem, na nossa essência, significa em mim age. Então, basicamente, todas as coisas que agem em nós são imagens criadas pelo nosso Criador. Quer seja o cheiro que a gente sente, quer seja o gosto, as texturas, aquilo que a gente vê. Tudo isso tem poder sobre nós e tem uma maneira de nos influenciar o nosso dia, influenciar o nosso estado de humor. Então a imagem é uma estratégia, né? É uma comunicação muito importante do nosso Deus. Quando Deus cria o mundo, basicamente ele cria imagens, ele cria formas, ele cria texturas, ele cria sons, ele cria cheiros, né? E a palavra de Deus nos diz em Salmos que toda a criação aponta para o Criador, né? E também em Gênesis 1:27 diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então todas essas imagens que interferem no nosso dia, quer seja o gostinho daquele café pela manhã, o cheiro do perfume que vamos passar antes de sair de casa, aquele tecido gostoso quando está num dia frio que nos acolhe, tudo isso são coisas criadas também pelo nosso Deus para nos moldar, para nos transformar e tem poder sobre como nós nos sentimos. Então, desse ponto de vista, a imagem é muito importante. Deus é um Deus que criou o mundo de uma maneira extremamente bela, bonita, harmoniosa. E todas essas coisas comunicam sobre o nosso Criador. Portanto, falar de imagem não é uma coisa fútil, pelo contrário, é algo que impacta tudo ao nosso redor. Então, se nós somos criaturas que estamos resplandecendo a glória de Deus, estamos trabalhando com imagens. Não apenas a partir daquilo que vocês estão vendo, mas também na maneira que nos portamos, do tom da nossa voz, da maneira que a gente gesticula. E aí, por isso, pensando nessa temática, na importância da beleza, na importância da imagem para o mundo, é que eu convidei essas duas mulheres que são uma inspiração pessoal na minha vida, são membros da Ponte também, e eu queria deixar que elas se apresentassem hoje. A gente vai escolher a ordem, Natália? Te dou preferência, amiga, fica à vontade. Eu já cheguei logo chegando, não foi te intimidando, desculpa. Nada, amiga, tu fica à vontade. Então, gente, eu sou a Bárbara, Bárbara Sós, sou consultora de imagem especializada em óculos. É uma profissão nova que muitas vezes a gente tem que inserir, introduzir, né, do que se trata. Porque a gente trabalha na nossa sala, nós trabalhamos com visagismo óptico, né? Eu sou a consultora principal, mas eu treino também a nossa equipe para trazer isso, né? E o diferencial do meu trabalho é que eu treino óticas no Brasil para atender essa consultoria nas suas óticas, né? Meu trabalho é com a imagem, meu trabalho é com o visagismo, é com o rosto. E tudo que você falou, Bruna, eu assino embaixo, porque é o que a gente vive diariamente na nossa rotina, né? E, claro, Natália tem que se apresentar agora, porque também é outra inspiração para mim, junto com a Bruna, no seu trabalho. Obrigada, Bárbara. Eu sou Natália. Atualmente, eu estou em transição de carreira, né? E a moda, para mim, faz parte da minha vida desde que eu nasci. Só que Deus tem os seus meios de nos levar até esse lugar. Amém. Então, de formação, eu sou formada em administração de empresas, sou casada com Júlia, mãe de Heitor hoje. E nesse tempo da minha caminhada, depois de uma pausa na carreira, Deus tem me chamado a voltar para a moda, né? Uma área onde a igreja se esqueceu, né? Não tanto, porque existem mulheres de Deus se posicionado nesse lugar, mas precisa de mais. Então eu tô nesse momento de retomada. Amém. Que sabe? maravilha. E a gente celebra muito essa sua retomada, né? Amém. É muito Amém. importante, como você falou, né, Natália? Às vezes, no contexto de igreja, muitas vezes não se valoriza, ou não é nem que não se valoriza, mas a gente acaba, assim, adaptando certas
visões e certas filosofias em relação à moda e à beleza e trazendo para a nossa vida, engolindo, né? Trazendo goela abaixo muitas vezes aquilo que a gente vê sendo propagado por aí, né? E dentro de uma rotina, né, de mulheres que servem a Deus, como essa imagem ela pode comunicar sobre o nosso Criador, né? Exato. Como que a nossa imagem, a maneira que a gente fala, gesticula, tudo isso, né, tem um impacto muito profundo nessa comunicação. Total. Então, começando aí nesse tema, queria perguntar para vocês, né, como que a nossa imagem, ela pode construir pontes, né, ou seja, facilitar o acesso entre as pessoas até nós, ou entre as pessoas a Deus, ou como ela pode construir barreiras, assim, de maneira prática, se vocês quiserem dar um exemplo, enfim, como que a imagem, ela pode separar ou ela pode nos aproximar e também apontar para esse Criador. Eu acho que eu tenho vários cenários do que tu acabaste de colocar. O primeiro deles é que a nossa imagem, ela é um cartão postal para tudo nessa vida, né? E no visagismo a gente entende que o rosto, ele comunica primeiro de fora para dentro. Nós nos vemos no espelho e ali a gente já tem uma imagem que a gente já vê e aquela imagem já passa uma leitura para nós mesmos. Ou seja, você que está nos assistindo, você tem uma percepção sobre si e diante do que você vê, você cria uma ideia. E as pessoas que te veem podem criar uma percepção igual ou diferente. Certo? Mas você que precisa se identificar e se conhecer dentro desse cenário. E um exemplo muito prático disso é que eu li sobre isso dentro do universo da consultoria de imagem e eu acredito muito na política de que a sua imagem é exatamente aquilo que você quer expressar. Então, uma frase que super me impactou na minha carreira foi o seguinte: a forma como você se apresenta e a maneira como você cuida da sua imagem para qualquer compromisso demonstra a importância que você deu para ele. Então, o se arrumar, o estar pronta, o se preparar para algo demonstra que você cuida daquele compromisso, daquela ocasião, daquele convite, daquele lugar. Então, isso para mim é o maior impacto que existe na história. Eu passo isso para todo mundo que passa pelo nosso atendimento e passo isso para todas as nossas alunas. Então, eu entrego essa narrativa para que ela reflita sobre isso. Como é que você se arruma, como é que você se apresenta para um compromisso importante. Imagina você ir de short jeans e regata para um casamento. Você não faz isso. Então, Exato. por que a gente muitas vezes pensa, não, tá corrido isso aqui, bota um coque, joga leg de academia, o blusão e faz, não, eu vou assim mesmo, que besteira, é assim que eu vou estar. E quando isso vira uma rotina, você está comunicando para você todos os dias uma imagem, muitas vezes, de desleixo. E às vezes você nem é uma mulher desleixada, mas você tá dizendo tanto para você aquilo que na rotina e no hábito, de repente você se tornou uma mulher cansada, desmotivada, sem inspiração, sem criatividade, porque você está o tempo todo com uma imagem de quem não tem criatividade. Então isso é um estereótipo, né? E a gente vive dentro dessa bolha. E uma coisa também que eu acho que breca muito assim, a mulher cristã é que nós não entendemos que ao nos apresentar, apresentamos o nosso Deus. Total. E o nosso Deus é um Deus de beleza, é um Deus de alívio, de refrigério, né? E eu tô fazendo um curso agora com a Ana Ortega, que é uma irmã nossa que tá fazendo a teologia de moda. E uma das coisas que ela falou que tocou muito o meu coração e vai de encontro com o que a gente está conversando aqui, que ela falou assim, ó, só pelo ver, o assentar e as vestes, a postura dos servos de Salomão, aquela rainha falou, é verdade. Olha. É muito além que do coisa que linda. eu ouvi Me arrepiei. falar. Amém. Então, assim, você carrega a glória. Você carrega a glória e beleza de Deus. Então, quando as pessoas te acessam, porque a imagem não é só o vestir, é o falar, é o tocar, é o cheiro, é o portar, é a reação, porque muitas vezes a ação a gente controla, né? É o servir. Então, quando aquela mulher, ela olha a imagem daqueles servos, ela falou assim, não precisa me dizer mais nada. Amém. Por eles eu vejo. Então, quando as pessoas olham a sua casa, seu marido, seus filhos, o seu filho, quando olha você, olha o seu trato, tanto com as pessoas que estão acima ou abaixo de você, o que elas dizem? Que sabe? coisa mais Elas linda. revelam a sua imagem, ela revela Jesus
ou ela revela só você e o você muitas vezes que nem encontrou com ele. Isso. Então que a gente não seja brecada nessa mentira que está sendo contada para nós, que a imagem não importa, importa muito, porque é por ela que nós revelamos a glória. Já que a gente tocou nesse assunto, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre algo que eu tenho visto muito nas redes sociais e também a gente vive, né, ali mergulhado em cenários hoje onde as pessoas dizem que a beleza é relativa, sabe? A beleza é relativa, é um conceito. Aquilo que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você. E eu sei a minha opinião diante disso. Mas já que você tocou nesse assunto, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso e conversar também com as outras que estão ali nos assistindo. Beleza é relativo? É relativo? É bonito pra mim? Não é bonito pra você? A beleza, será que ela é um conceito? Ou será que o belo é óbvio? Aquilo que é belo é óbvio. Aquilo que não é, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu vi uma pessoa se posicionando nas redes sociais falando, beleza é relativo. Mas você acha o quê? Que a beleza é relativa ou não? De jeito nenhum. Não, tá. A Eu não beleza sou é estudo. óbvia. Gente, eu tô aqui, ó, pra entrevistar vocês. Eu não estudo muito sobre moda, sobre beleza, né? Inclusive, assim, gosto muito de ler sobre pra entender, até me preparando assim pra esse podcast, ampliei a minha visão e falei, gente, como isso vai muito além da minha compreensão do meu dia a dia, porque eu não trabalho com isso. Mas me explica um pouco sobre o fato da beleza não ser relativa. Então, a beleza, ela é óbvia. A beleza não é relativa, porque quando a gente entra num cenário onde, não, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, isso aqui é bonito pra mim, mas não é bonito pra você. A gente entra muito na parte do eu acho, daquilo que é pessoal. Estilo, né, o gosto, a assinatura de estilo é pessoal e individual. Mas concorda comigo, quando você olha pra uma pessoa na rua, você muitas vezes pode achar a roupa dela linda, mas de repente você não usaria. O estilo dela é perfeito, mas não é o seu. Isso. Mas nela, aquele equilíbrio, Mas aquela é belo. estética é bela. Entende? Entendo. Você não Existe usaria. o belo. Existe o belo. Existe aquilo que não Que faz, que legal. não faz sentido pra você, mas faz sentido pra aquela pessoa. Agora, aquilo que é de fato fora do que é esperado, grita. E aquilo que não é belo também. Então, já que a Natália trouxe esse ponto, eu queria escutar ela falando sobre isso, porque eu acho que as suas opiniões são muito pertinentes, porque vem de Deus. Amém. Fale, senhora. Então, senhora, eu concordo com você que a beleza ela é um absoluto. E a beleza, ela é uma das características de Deus. Por isso que o diabo quer tanto relativizar. Entende? Perfeito. E nós não fomos criadas para o horror. Isso. Nós somos criados para o belo. Por que há tanto ataque sobre o belo? E machuca muitas vezes, é o que Bárbara explicou. É que a beleza, ela revela a multiforme graça de Deus. Então tem a irmã romântica, tem a irmã criativa, tem a irmã moderna, tem todas. Os estilos, mas quando todos belos, né? você olha a estética de Deus dentro daquela mulher, principalmente quando a gente vai desenterrar ela, você vê que a beleza sempre esteve ali, ela sabe o que é a beleza, mas muitas vezes o horror da vida e o relativismo desse século, que é um dos espíritos, que na moda a gente estuda muito o espírito do tempo, e o espírito do tempo é relativizar para oprimir, eu digo na palavra assim, para tirar você daquilo que é essência, entende? E é um assunto muito... Nossa, eu amei. A gente faria um podcast. Não, mas deu pra pincelar. Eu, por Sim. exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre isso e achei extremamente interessante. É porque aquilo que choca, aquilo que você olha, bate o olho, você vê que tem uma coisa errada. E uma coisa, isso assusta. uma coisa que eu tava pensando é que o nosso Deus é o Deus da beleza e o nosso Deus também é o Deus da ordem. Sim. Então, às vezes, as coisas estão desordenadas. Exatamente. Que é Né? Uma coisa que você fala assim, isso Perfeita. não combina com Sim. isso. Não. Não foi assim que Deus criou pra ser, né? Então, na verdade, essa beleza que não é beleza, que é relativa, é a desordem Total. que talvez esse espírito que a Natália falou, né, tá querendo trazer para relativizar realmente o absoluto de Deus, a ordem e a beleza, a harmonia, porque esse mundo é muito harmonioso. Muito. Né? A A natureza. criação é harmoniosa. Perfeito. Então não tem como, Tem né? uma moça, eu esqueci o nome dela agora, desculpa, mas eu gosto de ouvir as aulas dela, ela é uma filósofa do nosso tempo. E ela tem uma aula sobre beleza, assim, que é genial. E ela falou que lá em 1967, o cara pegou uma obra de arte que ele criou na cabeça dele. E ele falou que aquilo era arte. Era um mictório, Sei. é um negócio de fazer xixi É, ali. mictório. E colocou lá e falou que era arte. E a partir dali começou-se uma ruptura. Por quê? Porque ele queria questionar a beleza. Porque ela estava explicando que a beleza, ela te confronta.
te ajeita. Quando você tá perto de uma mulher que ela tá ali... Uma postura. Ela tá centrada, né? Ela tá... Sabe? A beleza, ela te confronta, ela te inspira, ela te eleva. E muitas vezes, o que acontece? As pessoas que estão acostumadas ao caos, ao feio, à opressão daquele momento, quando vê uma furando aquela barreira, começa esse impacto do ruim. Por quê? Porque a beleza salva, a beleza cura. É a luz e as beleza trevas, né? Uhum. Exato. Então, ela fala muito sobre isso, que o romper desse caos... Por que hoje nós vimos assim, gente, a moda passou por uma temporada tão difícil de horror, de escuridão, que tirou-se a grandes criações, assim, eu venho de uma época que eu estudo moda, que eu ficava assim, passada com a beleza daquelas roupas, era um negócio esculpido, e a gente foi para um declínio de, não vou falar porque tem, né, questão de direitos autorais aqui, de marca, que eu fiquei, era um horror, assim, explícito, era luto, era tristeza. Eu sei que a gente vem, a moda reflete muito o tempo que nós estamos vivendo, a gente veio de pandemia, só que não é a beleza que traria essa cura. E aí, recentemente, eu vi uma moça que eu sigo ela, e ela falou que a beleza está tomando novamente o seu lugar. Ai, que legal. Será que a beleza nos salvará? E é a beleza de Cristo que salva. E tudo começa a apontar, né? Que lindo. Então, a última coisa que eu queria falar nesse gancho que você falou do horror, que isso é arquitetado. Você entende? As pessoas, elas tendem a banalizar a moda. A moda é uma ferramenta poderosa, geradora de opinião. Então, essa questão do horror, sabe? Do feio, dessa impressão, muitas vezes é para tirar o nosso senso de estética e gerar confusão em nós. É normalizar o terrível no nosso cérebro. A gente vê tanto uma coisa desequilibrada e em desordem todos os dias, que a partir do momento que aquilo ali você já viu tanto, ficou normal. Exatamente. Então aquilo que é horrível... E como eu falei lá no começo, a coisa da imagem, o conceito da imagem, né? Em mim age. Então, você se colocar nesses ambientes de horror, de luto, de tristeza, isso age em você, de uma certa forma, Já né? que você falou ambiente, imagina quando esse ambiente é a sua casa. Imagina quando você normaliza a desordem. E assim, eu entendo que a mulher moderna, hoje, ela tem que se virar em 30. Ela tem que ser a mulher da casa, a mulher dos filhos, a empreendedora, a que trabalha, a que sai, a que resolve, a que tem o menino pequeno e resolve terapia em dia, academia e tal, né? A gente se vira em muitas. E às vezes o nosso lar, ele não é o lar da casa Vogue lá, lindíssimo, decorado, e você não é a mulher da novela, né? A Helena de Manuel Carlos. É Trade Wife que tá falando agora? A mulher modelo. A mulher modelo. Aquela você não tá mais ali naquele glow. Jared, venha. Como é que ele é? Jared, venha para o seu chá. Você não é essa mulher. Mas e quando você vive nesse caos, onde a sua casa é o caos, você é o caos. E às vezes a desculpa é que, não, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim. Boa. Se joga nesse Isso é uma lugar. coisa importante, que eu tenho você falou sobre casa, mas eu entendendo também o conceito do nosso corpo como sendo a nossa casa, a nossa habitação, é onde a gente habita, né? E aí essa beleza, essa maneira de se vestir, essa maneira de se preparar, né? Uma coisa que eu tenho muito na minha experiência pessoal é comparando os dois puerpérios, né? Então, no puerpério do Luca, mãe de primeira viagem, eu tenho um filho de 10 anos e uma de 7. E aí no do Luca, eu me entreguei, eu andava assim, sabe? Com aquelas roupas, que eu não preciso entrar em detalhe aqui em casa. A gente sabe qual é. Né? Você sabe quais são, daquela corzinha bege. E ficava, assim, não me maquiava nem nada. E foi um pós-parto, um puerpério muito difícil pra mim, onde eu tava, assim, entregue, triste, sei lá, parece que eu não tinha forças pra poder me reerguer. Já no da Esther, eu decidi fazer uma coisa por mim. Eu decidi passar um corretivo, passar rímel, sabe? E eu comprei algumas camisolas, roupinhas de ficar em casa, mais arrumadas, onde eu me sentisse bem. Então, era muito uma coisa de fora pra dentro, que realmente em mim age, assim, a minha imagem. O fato de eu passar um perfuminho, passar minimamente um corretivo, pra ficar em casa, sentada no sofá, amamentando o dia inteiro, mas me sentindo um pouco melhor ao me olhar no espelho, isso foi melhorando. E aos poucos eu fui tendo mais vontade de me cuidar, porque parece que é uma retroalimentação. O fora age dentro, que aí o dentro melhora, aí age fora. Né? Então, existe muito isso do de dentro para fora, na beleza, mas existe também o de fora para dentro. Total. Né? A Bíblia fala muito,
o coração alegre, formoseia o rosto. Mas também, se colocar bem, cuidar da sua casa, do seu lar, do seu corpo, alegra o coração. Também. Isso é um poder realmente, né, do Belo em Nós. Eu vou pegar o seu gancho de nutricionista. Uhum. O que você me ensinou muito na gestação do Heitor? Que importa muito os primeiros anos da alimentação dele. Isso. Né? E eu não sabia nada sobre alimentação, então agora eu tô lutando aqui, Senhor, para melhorar. Sim. Então, pro meu corpo voltar para um eixo, para ele voltar a funcionar corretamente, o que você precisa dar para ele? Nutrientes. Não é? O que mais? Exatamente. Tem que dar verdura, fruta, legume. Tudo que a comida nutre. que Deus criou, a beleza é essa comida que nos dá força para voltar para fora, para voltar a agir. Isso. Então, o que muitas vezes o inimigo das nossas almas faz? Fica no horror mesmo. E é um abismo chamando outro abismo. Você vai se afundando, né? E eu entendi isso quando Deus estava trazendo cura para as questões emocionais que eu vivi. Eu me privei da beleza, entende? Completamente. Por quê? Como eu amo muito a beleza, e uma das dores que eu passei foi me privar desse lugar, então não tinha beleza no meu dia. Então, para eu voltar a ter a alegria, a trazer a Natália criativa, trazer a Natália para fora, eu comecei a me alimentar. Eu voltei a bordar, eu ia no meu ateliê fazer uma bolsa, eu comecei a pesquisar de moda de novo, aí eu fui me permitindo vestir novas vestes, porque nem isso eu me deixava viver. E aí Deus foi me alimentando com beleza e me ativando. Então, qual que é a lição que nós aprendemos hoje? Uma das coisas que a religiosidade faz é tirar da mulher a chance do belo. E isso machuca. Então você não pode se cuidar, tudo é pecado. Minha irmã, não é assim. Não. Você precisa se alimentar de beleza para que a sua beleza se expanda, né? Então passe mesmo um batom, um rímel. Se você não gosta nada disso, existem artefatos naturais hoje para você melhorar a pele, cuidar do cabelo, aprende a fazer sua unha. Foi o que eu fui fazendo. Eu aprendi a fazer minha unha. Tinha dia que eu fazia uns looks lá em casa só para mim mesmo. Meu marido, você já vai, eu vou ficar em casa. Me deixe ela com as coisinhas dela. Desculpa, nunca mais eu pergunto, né? Que legal. Deixe ela. Que bacana. Então a gente precisa se alimentar de beleza. Tem algo que você falou que vem de dentro do estudo da consultoria de imagem que se chama os sabotadores da imagem pessoal. Então, quais são os principais sabotadores da imagem pessoal do homem e da mulher? Mas vamos falar especialmente da mulher. Cabelo sujo, unha mal feita. Esses sabotadores, eles são sabotadores que são exercícios diários para que você exerça de uma maneira simples e fácil. Higiene pessoal. Lingerie, roupas íntimas marcando na roupa de fora, roupas muito justas ou inadequadas para o seu corpo. Isso são coisas simples de serem resolvidas, né? Você ter uma roupa íntima que não marque na roupa de fora, você cutilar uma unha e deixar ela limpa, você não precisa estar com alongamento 3D. Você fazer uma sobrancelha... Eu mesmo não gosto, mas tá limpinha. Isso, mas é a unha cutilada limpa. É você tá com uma sobrancelha feita, um cabelo lavado, É o mínimo, né, gente? Pelo amor. E muitas mulheres, elas têm passam por algum momento da vida onde até isso é muito difícil de ser feito. Mas quando você precisa começar por algum lugar, você precisa começar pelo sabotador da sua imagem, que é o mínimo. É o cuidado com a higiene, é o cuidado com a beleza, é o cuidado com os mínimos detalhes, né? O nosso Deus é um Deus de detalhe. Então, aquele cabelo que você diz assim, eu só vou lavar uma vez no mês. Mulher, uma vez por semana. Não, mulher, pelo amor, não, te orienta, amor criatura. De Deus, lava esse cabelo. Ah, mas eu preciso... Não, lava o Não, cabelo. é o mínimo, gente. É o mínimo. Pelo amor. E às vezes a gente acha que não, que bobagem, é nada. É tudo. E sabe uma coisa que eu tava pensando? Principalmente a gente falando de ambientes de igreja, né? De mulheres espirituais, de mulheres que buscam a Deus, mulheres de oração, mulheres fervorosas, a irmãzinha lá do fogo. Dentro das igrejas existe um certo tipo de preconceito. Parece assim, quanto mais espiritual eu sou, menos eu ligo para essas coisas. É uma vaidade que eu vou deixando. Eu vou deixando, porque tudo é vaidade, aí a gente se apega na questão de, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas não, né? A Bíblia nos ensina no conceito da mordomia que nós somos mordomas daquilo que Deus nos deu. Então, o nosso lar, o nosso corpo, as nossas vestes, né? Como a gente se apresenta, nós precisamos cuidar, né? Então, eu acho pelo contrário, sabe? Eu acho que quanto mais você tá perto do belo,
você não tem como não deixar de resplandecer o belo, né? Quanto mais você se aprofunda em Deus, né, e você tem esse encontro mesmo com o seu Criador, com as coisas belas, tudo em você vai sendo transformado. Sim. De dentro para fora, né? A partir desse encontro com Cristo, de encontro com a nossa verdadeira identidade nele, né, nós podemos florescer e florescer de acordo com aquilo que ele nos criou para ser. Né? E como vocês falaram, cada uma dentro do seu estilo, né? Ninguém precisa ser extravagante, né? Mas se você for extravagante, é o seu estilo pessoal. Adoro. Né? Não é que todo mundo que vai estar na moda vai ser super extravagante. Tem gente que não curte muito certos estilos. Exatamente. Mas todos eles são belos e todos eles refletem a glória de Deus. Então não é bobeira e não é falta de espiritualidade a gente se preocupar com essas coisas. Sim. Até porque, como bem Natália colocou, o horror é o que separa o belo, verdadeiramente belo. Então tudo aquilo que é extravagante ao ponto de gerar estranheza e um afastamento e um desequilíbrio, você já sabe que aquilo dali tá desordenado. Então a imagem também que não reflete o Senhor, ela é óbvia. E às vezes a gente vê isso em muitos cenários, né? E como a gente trouxe aqui o exemplo da casa, que a gente traz o exemplo casa, lugar físico e casa, corpo, parece que são coisas tão distantes, mas tem tudo a ver. Eu trago uma coisa da minha infância pra vida. Minha mãe dizia pra mim, na adolescência, que se eu não conseguisse forrar uma cama e lavar um prato, eu não conseguia gerenciar uma empresa, eu não conseguiria organizar minha vida. Então, quando eu não lavava o prato e não forrava a cama, minha mãe dizia, se você não faz isso, você não faz mais nada. E eu dizia, meu Deus, que horror! E hoje, eu olho pra minha casa, pro meu marido, e eu sou mais exigente comigo nesse aspecto. Porque esse cuidado que eu tenho comigo, com a minha casa, que nem sempre é perfeita, gente, eu tô falando isso aqui, mas não é tudo perfeito. Mínimo, claro. Mas eu cuido dos pequenos detalhes, porque eu acho que isso reflete a nossa vida, sabe? Isso. Então, aquilo que eu aprendi na infância que eu trago pra vida hoje. E a gente não pode parar de lutar. Não. Porque é muito legal isso que você falou dos sabotadores de imagem. Eu tava pensando isso no fogão. Esses dias que eu tava pensando... eu tava pensando sobre o nosso podcast, eu tava pensando que isso realmente era um negócio legal de falar, mas já tinha esquecido. Glória a Deus pela sua vida. Por quê? Provérbios fala o seguinte, como o homem imagina, ele é. Ele é. E os sabotadores de imagem nada mais é do que o que a gente já carrega dentro da gente. Os sabotadores que a gente já carrega dentro da gente. Por exemplo, assim, ó, como que você vai cuidar do seu exterior, sendo que você não gosta de quem mora dentro de você. Essa é a minha luta com Deus desde a minha infância. Porque a imagem, para mim, é a minha guerra pessoal. De muito pequena, assim, eu tenho coisas para contar de coisas que eu recebi e que foi uma luta até Deus me resgatar nesse lugar, sabe? E esses ladrões, esses sabotadores que moraram no meu interior, é que me levaram a esse lugar de me reprimir. Sabe? Então, tipo assim, por que eu vou limpar minha unha? Por que eu vou lavar meu cabelo? Hoje não. Por que eu vou cuidar? Sabe? Eu não conseguia gostar. Então, eu quero te dizer, minha irmã, Jesus, quando ele entra naquele templo, ele foi lá expulsar os ladrões. Porque o templo seria chamado casa de oração. O templo tinha um objetivo a se cumprir para Deus e você também tem. Talvez existem sabotadores dentro de você, como Bárbara explicou, no seu externo, que você precisa olhar para dentro. Aonde esses ladrões estão morando aí, roubando sua identidade, roubando a beleza de Deus, não te deixando viver quem Deus te criou para ser. E é muito triste não poder viver a beleza de Deus. Amém. Sabe? E a última coisa que eu queria falar, que você falou dessa questão, eu vivi muito nesse ambiente dessa religião que, como é que eu falo? Silencia a beleza feminina. Eu fui criada nesse lugar. Tudo é pecado, nada pode. Só que hoje nós ainda vemos isso em expansão, mas nós estamos indo para um outro lugar agora. E esse outro lugar Deus não está preocupado com isso. Entendeu? Então eu posso vestir o que eu quiser, eu posso falar da forma que eu quiser. Se afastou eu posso tanto, viver se desprendeu da forma que eu quiser. E não é assim. Então, o que eu quero deixar aqui é o seguinte: Deus não te chamou para ser escrava a ponto de se parecer uma mendiga,
né? E de não cuidar de você, porque você é filha de Deus e você revela a glória de Deus por meio da beleza que Ele te deu. Amém. E Deus também não te chamou para ir para o outro lado, aonde você acha que Ele não se importa com o que você veste, com o que você fala, com o que você vive. Porque, querida, quem fez a roupinha do animal linda e maravilhosa para cobrir o homem e a mulher foi Deus. Isso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós né, somos amiga? sal e luz, né? Nós Sim. fomos feitos para trazer essa luz. E a maneira que a gente se porta, que a gente se veste, comunica sobre o nosso Criador, né? E muita gente diz, não, mas tudo é muito religiosidade, meu corpo, minhas regras, do meu corpo eu mostro o que eu quiser. Não é bem assim, não é? A mulher cristã, ela sabe que ela tem um dono, né? Que o nosso corpo, ele é belo, ele é naturalmente belo. Somos mulheres, a mulher é muito bonita, né? Venhamos e convenhamos, a mulher é muito bonita. A gente tem um charme e especial. Existem ambientes para que isso possa ser, né, propagado, né, dentro de um casamento, com o nosso marido. Mas, de fato, gente, a decência, a moderação, né, elas são características, assim, inerentes de uma mulher que vive na dependência do Espírito Santo. Né? Uma mulher que ela é guiada pelo Espírito Santo e que ela tem a consciência latente de momento a momento da presença do Senhor com ela, ela vai agir com moderação nas suas coisas. É porque às vezes a gente se distancia, a gente vai acreditando naquilo que o inimigo das nossas almas, ele vai propagando, que quanto mais a gente mostrar, mais a gente vai ser valorizada. Quanto mais se mostra, mais bela você é. Sabe o que mais acontece? Vão te admirar, porque você tá com aquele corpo em dia. E aí vem a questão da comparação também, né, que também nos afeta e que também tem deprimido tantas mulheres que não conseguem se achar belas, porque estão constantemente se comparando com outras mulheres, né? E aí vem os sabotadores, como vocês estavam falando, né? O sabotador, ele nasce, às vezes, exatamente desse lugar que você acabou de dizer. Mas eu perdi 20 quilos, estou com esse abdômen, por que não botar um cropped e mostrar? Mas depois de tanto malhar e com essas coxas lindas, por que não colocar um shortinho? E tá tudo bem usar um short, tá tudo bem usar uma roupa mais fresca, porque estamos no Nordeste, é quente. Sim. Mas tudo na vida precisa de ordem, decência, prudência, moderação. Então a gente sabe o limite. A gente sabe O Espírito Santo de Deus É o maior consultor é o de maior imagens. consultor. Bota aquela roupa, vai pra frente do espelho, sabe? Você sabe. Exatamente. Tem um negocinho que fala em você, assim, tira, e aí você atira no espelho e faz, eu vou me permitir. Aí você já tá em guerra. Você já perdeu a guerra. Não perca essa guerra. Hoje não. Querida. Hoje não. E você não exatamente. precisa usar também uma roupa que cubra o punho. Não é sobre isso. Não é sobre o excesso. O excesso é exatamente onde está ali o principal equívoco. Isso, exatamente. Eu acho que falando aí um pouco de moda, de estilo, a gente tem esses dois extremos, né? A gente tem aquela mulher extremamente... eu não sei se oprimida é a palavra certa, mas assim, que tem tanto medo de tudo, que ela também não consegue externar a beleza que há dentro dela a partir da sua imagem. Isso. Mas também tem um outro extremo, que é aquela mulher que ela tá sempre utilizando de artefatos e acessórios e coisas para tentar comunicar algo que às vezes ela nem é, né? E também a moda, ela tem muito disso, né? Assim, eu acho que o mundo da moda é muito esse mundo da vaidade, do luxo, do status. Então você tá usando aquela bolsa, aquela marca. Então isso vai, de certa forma, te colocar em alguns lugares, e a gente sabe que coloca, né? E como que a mulher cristã, se eu faço essa pergunta para vocês, né? Como vocês, não a mulher cristã, eu quero perguntar de vocês, assim. Como vocês veem isso, assim? Quais são os perigos desses dois extremos? O que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do... né? A Bíblia fala lá em Timóteo que a nossa beleza não venha dos adornos, não venha das nossas tranças, né? Mas venha de um coração, né, que está transbordante na presença do Senhor. Como equilibrar essas duas coisas? Eu vou responder do ponto de vista da consultoria, onde a gente aplica as compras, já que você falou dos excessos, né? Isso. E deixo Natália trazer outro ponto de vista dela diante disso, né? Para somar, mas começando daquilo que se compra, daquilo que se investe, né? Hoje existem esses excessos e essa necessidade de vestir a marca, vestir o nome, vestir o slogan ali e você se encaixar dentro daquele padrão. A mulher que veste aquela roupa, a mulher que calça aquele sapato, a mulher que está dentro desse padrão. Quando a gente analisa uma compra assertiva, seja do que for que você vai investir,
a gente precisa considerar a sua essência. Então, aquilo que não faz parte de você é aquela roupa, bolsa, tudo que você compra que fica intocado dentro do guarda-roupa que você não usa, mas você comprou para pertencer àquela bolha, mas na verdade aquilo não tem nada a ver com você. Você acabou de gastar o seu dinheiro à toa. E a consultoria, ela serve para que você invista de forma adequada e coerente. Então, comprar até estourar o seu limite de cartão para você ter acesso a um lugar que não é seu, é você fazer uma dívida que você não precisava fazer, né? Inclusive, dívida nenhuma você precisava fazer, principalmente em relação a isso. Então, o que é que a gente preza hoje na beleza, na moda, no guarda-roupa? É você se vestir de itens de qualidade que representem o seu estilo e a sua essência. Qualquer coisa que você tiver, que você não usa há meses e tá ali intocado, você comprou e não faz parte de você. Se você precisa comprar uma coisa que você vai parcelar em 1000 vezes e você não vai conseguir usar, você tá comprando errado. Se você olhou para algo, você pensou, será que eu vou usar? Não. O sim é óbvio. Você vai numa loja, você olha uma coisa que você gosta, o sim é óbvio. Você vai olhar e você vai dizer, poxa, era isso que eu estava precisando. Quando você veste uma blusa, quando você veste uma calça, quando você vai escolher um sapato, e você fica horas na frente pensando assim, será? Mas combina com o quê? É um não, óbvio, porque começou com a dúvida, é um não. Então hoje as mulheres, elas fazem isso, elas compram o tempo todo, consomem de tudo, têm um guarda-roupa empelotado, compram coisas que ela não precisava, compram na internet, online, aquelas caixas que chegam online pra você todo mês, que eu sei que você compra. Que às vezes até esconde do marido. Que você Deus esconde tá do seu marido. vendo! Deus tá vendo. Ai, Aquele gente, monte de coisa que você não precisa, credo, né? Cuidado quem tá se Mulher. identificando. Mas Jesus ajuda a libertar. Pare com isso. Pare com isso, pare de comprar, Verdade. faça um jejum de compra, Em nome de comece a se alinhar diante disso. É sério, porque o dinheiro, ele é muito poderoso, tá? A nossa verba, o que a gente tem ali pra comprar pra nossa imagem, o nosso dinheiro, ele é poderoso. A gente pode comprar coisas incríveis. E assim, a imagem, ela abre portas de emprego, profissionais, oportunidade. exato. Isso, então você tem que ter uma roupa bonita, você tem que ter uma blusa bonita, você precisa Isso. disso, tem que Um óculos invista. maravilhoso. Um óculos maravilhoso, amiga? né? Isso, é da área do óculos aí, do Ai, Bárbara Eu Sóis. quase não falei de óculos, não foi? Quase não falei de óculos. Mas você precisa ter, porque abre portas. Mas cuidado, porque hoje em dia a gente tá imposto agora a utilizar a bolsa da marca tal. E você acha que você tem que ter isso, você não precisa. Você precisa de itens de qualidade que façam sentido pra você. Né? Não caia nessa cilada de pertencer a um lugar que não é seu, porque você não vai se enquadrar ali, você vai se amontoar de coisas. Então comece agora, eu vou dar uma dica infalível. Comece agora, junte as amigas, faça um bazar. Desencana esse guarda-roupa velho. Maravilha. Arrasou. Adoro bazar. Faz a moda circular, faça um bazar. Aleluia. Eu acho que a nossa imagem pessoal, ela tá muito, cada vez mais nesse mundo de redes sociais e vida online, ela tá se integrando muito na nossa vida profissional, nossa vida online, nossa vida real. Eu queria que a Natália, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Nath, sobre que cuidados a gente precisa ter também nessa vida online, nesse posicionamento pessoal, como que isso pode ou não refletir na nossa vida profissional, enfim, eu queria uma explicação sua mais ou menos sobre isso. Tá. Eu tenho pensado, quando eu estava ouvindo sobre filosofia de moda, que a professora falou o seguinte, a moda em si, ela é um culto ao eu. E acabou se tornando um meio de salvação. Então, quando isso vem para a nossa vida profissional, vida online, né, vida diária, a gente começa a perceber que o parâmetro de norteio para a nossa vida não é mais Cristo, mas outros meios de salvação. Como Timothy Keller fala, nós temos aí os deuses falsos. Então, isso é uma pergunta que você me fez, como equilibrar a nossa imagem diante dessas três coisas. Se centre em Cristo, sabe? Por quê? Quando a nossa vida é um culto a Deus todos os dias, é um culto a Deus indiferente de onde eu estiver, quando eu estou diante do culto do meu eu, a voz de Cristo fala mais alto. Então, quando eu vou me posicionar na rede social e não é um culto ao meu eu sei que aquela foto de biquíni que excede aos parâmetros e vai me expor demais, a ponto de me prejudicar, até na minha vida profissional, Bárbara está aqui como consultora de imagem para falar, que revela mais do que precisava. Quando eu faço um culto a Deus, eu sei que eu não preciso daquela exposição. Porque, como você disse, a imagem, ela é saborosa.
A beleza, ela te coloca em lugares mesmo. Entende? Como a falta dela também te tira. Só que nós não podemos usar de meios, entenda o que eu estou falando, de seduzir para chegarmos aonde queremos. Se nós cultuamos a Deus a partir do que vestimos e de quem somos, o próprio Deus nos coloca. Então esse lugar de equilíbrio para mim, como eu me posiciono em rede social, como eu vivo a minha vida diária, como eu transmito a minha imagem em qualquer área que eu tiver, eu deixo Cristo a partir de mim. Entende? Eu vivo a partir de Cristo. Então, por exemplo, existem roupas na moda que eu gostaria muito de usar, não vou mentir. Entende? Mas como Bárbara falou, né? Agora eu tô com minha barriga tanquinho, e é verdade. Só que existe o outro lado, que é o lugar do plus size. Eu sou plus size hoje. E hoje em dia, nós saímos do plus size para apologia à obesidade. Então, assim, entenda, minha irmã, eu estou acima do meu peso, estou bem comigo, mas eu quero mudar. Porque eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não estou infeliz comigo agora. Só que o que me fez querer mudar a minha imagem para eu deixar de estar acima do meu peso? Quando eu entendi em Cristo que esse lugar onde eu moro, eu vou ter que dar conta diante de Deus também. Você entende? Então eu já mudei minha alimentação, vou na base do ódio, não vou mentir, fazer exercício físico. Eu vou até hoje, mulher. Não, é no ódio. Com raiva. Eu também. Não, é no ódio. Tem dias que eu gosto, mas tem dias que eu não gosto de nenhum. Não, olha, tô com Natália. Vamos juntas nessa? Mas eu vou, tu vai? Vou, tem dia que falho, mas tô tentando. Então, assim... Não, amiga, e eu quero louvar a Deus, assim, pela sua vida, porque eu tenho visto a sua mudança. Amém. Obviamente que fisicamente a mudança reflete, a gente percebe. Mas principalmente de hábitos mesmo, né? E é uma mudança de dentro para fora. Sim. E é né? difícil. E não é fruto de uma comparação que você se fez com alguém. Talvez você já viveu nesse lugar da comparação e sabe como ele é maléfico, sabe como ele nos deprime, porque o nosso foco tem que ser Cristo, né? E aquilo que Cristo nos propõe. Né? Mas eu, assim, sendo amiga da Natália há um tempo, sendo nutri dela por um tempo também, principalmente na gestação e nas consciências em relação ao Heitor, a alimentação dele, né? Percebo isso, assim, da comida de verdade no seu dia a dia, né? Daquilo que Deus criou. Porque isso também é imagem, alimenta o né? nosso Isso espírito, também né? apresenta para o mundo aquilo que a gente crê. O nosso conceito de mordomia, glória. né? E tudo isso apresenta, não tem como a gente sabe fugir. Uma guerra muito alta é o seguinte, vou falar aqui porque, como as pessoas do mundo falam, eu tenho esse lugar de fala. Minha irmã, eu nunca vou ser magérrima. Entendeu? Se eu quisesse até poderia, mas eu não vou ser, porque eu não fico bem. Mas vamos fazer a conta aqui sobre imagem. Primeiro, estar acima do peso não é desculpa pra gente não estar bonita. Isso. Não é. Não tem nada a ver. Absolutamente nada Temos a ver. as crises de aceitação? Tenho, tive várias. Mas hoje eu amo a Natália que eu sou, principalmente pela história que Deus está escrevendo comigo. Amém. Então eu aprendi a me amar. E isso reflete Totalmente. na minha imagem. Só que a coisa que eu quero falar é o seguinte. Você, estando acima do peso, a sua saúde está ok? Você está cuidando? Você está tentando se alimentar melhor? Cristo é revelado a partir do que você come, a partir do que você se cuida, a partir do que você faz. Então, se você não quer ser magra, tá tudo bem. Eu não vou ser magra. Mas você tem cuidado de você, porque isso é imagem também. Então, a gente vai dar conta. Então, eu e o Júlia, eu falo eu e o Júlia, porque enfrentar uma depressão não é fácil. E foi depois da depressão que eu perdi o controle do meu peso. E ali implodiu a compulsão alimentar, implodiu os maus hábitos, implodiu o ficar sempre, né, paralisado em muitos aspectos. Então, realmente, houve um ganho muito rápido e excessivo de peso. E eu fiquei perdida. Como eu passei pela gestação e eu ganhei de novo peso e eu fiquei perdida. Mas quando nós estamos centradas em Cristo, Amém. Por mais que a gente esteja perdida, Deus traz meios para nos trazer de volta. Amém. E todo dia a gente pode recomeçar. Todo dia a gente pode se dar oportunidade. E uma coisa que me curou muito foi que Jesus falou para mim, Nath, você é livre para se dar uma nova chance. Amém.
você não é mais do meu perdão que você precisa se perdoar pelo fracasso que você acha que viveu profissionalmente. Esse era o lugar, entendeu? Então, quando eu recebi de Deus essa porta aberta e eu me perdoei, agora eu me permito. Então, viver a imagem de uma forma diferente. E eu pergunto pra você, aonde você está presa? Entende? Porque eu estava presa nesse lugar. Então você pode se alimentar de beleza, você está ouvindo esse conteúdo maravilhoso aqui. Bruna tem mais para te abençoar sobre alimentação, mas talvez a porta que você precisa abrir é no seu interior, sabe? Com a beleza de Cristo. E é isso que me salvou. E estamos aqui, ó, pelejando. Vamos chegar! Vamos chegar! Ai, adorei, gente. Como é libertador, assim, a gente conhecer esse Deus que é tão paciente, longânimo conosco, né? E todos os dias é uma nova oportunidade, né? Deus faz novas todas as coisas. Sua palavra nos dá essa garantia de que nele nós podemos ser novas amanhã. Basta a gente se abrir para ele. E é isso que a gente queria muito deixar para as mulheres que nos assistem hoje, né? Que o coração feliz aformoseia o rosto, né? E isso é uma verdade. Então, aquele coração que está repousado na presença de Deus, aquele coração que está consciente da presença de Deus, aquele coração que se permite encontrar em Deus, quando você permite encontrar a sua verdadeira identidade nele, isso não é desculpa para você estar feia, né? Porque eu tô acima do peso, como a Natália falou. Não, gente, a gente precisa se vestir de beleza, a gente precisa embelezar esse mundo, porque esse mundo tá feio por demais, né? Assim, tá tudo muito feio. E não só as nossas vestes, mas o nosso tom de voz. Como o tom de voz, ele já molda um pouco da imagem que a gente está, né, imprimindo no mundo e na vida das pessoas, né? O nosso tom de voz, as nossas reações, os cheiros, os gostos, tudo isso são imagens que Deus nos deu como ferramentas para iluminar esse mundo que está em trevas, né? Que está em trevas. E eu acho que principalmente dentro desse nosso contexto de igreja, mulheres cristãs, né? Eu acho que a gente cumpriu aí com esse objetivo um pouco de desmistificar ou quebrar esse tabu de que quanto mais a gente vive uma vida de piedade, menos a gente se importa com isso. Não. Deus é o Deus da beleza, o Deus da ordem, né? E eu queria deixar para vocês darem uma palavra final para as mulheres, né? Para a gente finalizar o nosso podcast em relação a isso. Um conselho, por exemplo, Bárbara está sempre colocando óculos no rosto das mulheres. E aí ela até falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Eu queria que você falasse sobre quando as mulheres dizem, eu quero usar um óculos para esconder isso, esconder aquilo e tudo, né? E a gente tem muito isso como mulher de uma autocrítica muito grande, né? Uma coisa de, porque eu sou isso, eu sou aquilo, não vou usar isso. A gente vive se criticando nosso corpo, criticando nossas curvas, nossas celulites. Às vezes a pessoa não tá nem vendo celulite, a gente tá exaltando aquilo que não tá legal. Olha que coisa feia. Olha, gente, vamos parar com isso. Exato. Né? A gente não precisa estar nesse mundo, nesse lugar de autocrítica tão grande, né? Nós somos bonitas, com as nossas, não é nem imperfeições, são as nossas individualidades. E é natural da mulher ter curvas, acumular gordura em certos lugares, isso é da nossa fisionomia. Né? Então eu queria que vocês duas deixassem uma mensagem aí para as mulheres para a gente finalizar nessa temática. Sobre esse último ponto, eu vou complementar um pouco do que a Natália trouxe em relação à experiência dela com o cuidado com a própria imagem, a saúde, o emagrecimento, o cuidado com a alimentação, né? E essas mudanças. No meu trabalho com visagismo, que é o meu principal trabalho, eu analiso rostos. E é natural 90% das mulheres e as que estão nos assistindo, e vocês aqui também, dizerem que tem um rosto redondo. Todas elas dizem isso. Todas falam que tem um rosto redondo. Todas dizem. Falam da bochecha, falam da papada e passam horas falando da bochecha e do nariz e da boca. Quando a gente senta pra escolher o óculos perfeito pra aquela pessoa, a primeira coisa que ela diz pra mim é assim, olha, o meu rosto é redondo.
minha bochecha é enorme. Diminui minha bochecha, diminui meu nariz. E entrando nesse aspecto do cuidado com o corpo, com a beleza e com o peso, as mulheres buscam, né, esse cuidado excessivo com a imagem no cenário atual. Eu acho que a gente já viveu uma fase onde se existia mais esse equilíbrio. Hoje a gente está vivendo esse desequilíbrio do excesso da magreza. Produtos que fornecem emagrecimento, emagreça 15 quilos em um mês. Então, existe essa preocupação de estar perfeita o tempo inteiro. E o nosso rosto reflete isso. Trazendo agora esse ponto, né? Você que está aqui nos assistindo, o seu rosto ele tem uma individualidade. O nosso rosto é formado pela ossatura, pela parte óssea. Você tem a sua belíssima camada muscular por cima dos ossos e por cima da camada muscular existe a gordura ali. E o acúmulo de gordura para cada rosto é num lugar diferente. Então você não é igual a sua vizinha, a sua irmã, a sua prima, a sua colega. O seu rosto acumula gordura e é normal, todo mundo tem gordura na face. Em lugares específicos, então nem todo mundo tem um rosto redondo. E aquele lugar que teu rosto acumula gordura, aquele lugar no teu corpo, na tua perna, na tua barriga, onde sempre vai ter ali uma coisinha a mais, de repente faz parte da tua identidade corporal. De repente tu vai ter que fazer um procedimento estético, invasivo, para tirar aqueles 2 centímetros de um volume que tu não gosta. E tu vai passar a vida olhando para aquilo, porque tu não acha aquilo bonito e tu quer um óculos que faça tu ficar magra, alta, baixa, rosa, azul, amarelo. Então, é tanta exigência que tu faz. Aí, aquela saia que tu não usa de jeito nenhum, que tu ama, mas tu não usa porque tu tá esperando caber naquele corpo. Aquele óculos que tu queria tanto usar, mas tu acha que não fica bom na tua bochecha. Então, hoje, as mulheres, elas querem estar dentro daquele padrão, querem estar igual a atriz, a famosa. E o teu rosto, ele só revela a tua individualidade. Teu olho é assim, porque Deus te fez assim. Tua boca é assim, porque Deus te fez assim. Tua bochecha é assim, porque Deus te fez assim. Teu nariz é assim, porque Deus te fez assim. Então, é muito mais bonito e é muito mais rápido, vamos pensar em velocidade, você se colocar no lugar de se aceitar e entender que teu cabelo, teu olho, o visagismo diz que o nosso rosto, ele busca um equilíbrio. Então, quando nós temos lábios carnudos, existe uma tendência da gente ter um cabelo volumoso ou um olho maior. Então, aquela boca que tu não gosta é por conta do teu olho ou por conta do teu cabelo. A mesma coisa são as bochechas, o nariz. Então, aquele volume que tu não gosta é por conta de outra coisa na tua imagem. Então, nosso Deus é o nosso arquiteto. E a gente é perfeito, nós somos perfeitos. Então, tudo bem organizar, manter, sabe, tudo na moderação. Mas eu queria deixar aqui a mensagem do... Reconheça que o seu rosto, sua imagem, seu corpo, a sua beleza, ela é única. Você foi feito para ser assim. E as linhas da sua face revelam quem você é. Então, quando você tenta buscar esse lugar de parecer com aquela pessoa que você sabe quem é, que você tanto admira, você vai se colocar fora de si para caber num lugar que você não precisa caber. Então, é muito mais bonito quando a gente se reconhece nessa individualidade, sabe? Então, o seu rosto é seu. Seja você. É muito melhor. Eu amo essa frase, seja você. E eu vou pegar o gancho. Nossa, isso tudo que você falou é muito de Deus, assim, porque pra mim, nesses últimos anos, vivendo essa consultoria de imagem com Deus, eu aprendi que não é difícil deixar uma mulher bonita. Não. Com a técnica certa, com a roupa certa, com os parâmetros certos que a gente trabalha, né? Sim. Não é. O mais difícil é desenterrar essa mulher para que ela entenda a beleza que ela carrega. Esse é o trabalho mais difícil. E eu termino com uma frase que Deus falou muito para mim, assim, eu não errei. Amém. E resume o que Bárbara falou. Deus não errou. Amém. Deus não errou quando te esculpiu, Deus não errou quando criou sua personalidade, Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou. Amém. Deus não errou. Isso. E quando nós entramos nesse lugar onde Deus não errou, nós recebemos alívio para receber a você. É só essa pessoa que você tem. Então você imagina você passar a sua vida lutando contra o presente que você ganhou de ser você. Então, que eu tenho levado muito assim para esse tempo de ressurreição que eu tô vivendo para Deus, como é bom ser eu. Sabe? E o inimigo a vida inteira, de todas as mulheres, porque se você não sabe, ele te odeia como odeia cada uma de nós. O problema dele era com a Eva e veio pra gente, querida. Então a guerra tá aí. Tem um livro da Alisa Beverly que chama A Disputa pela Mulher, ele fala muito sobre isso. Mesmo? Eu quero até indicar a leitura. Um livro que eu li que a gente entende realmente um movimento espiritual
contra a figura feminina. Vale muito ler. Esse livro chama A Disputa pela Mulher. A Disputa pela Mulher. Eu gostei bastante. Claro que eu acho que todo livro que eu leio eu tenho as minhas ressalvas. Eu nunca concordo 100% com tudo. Quer dizer, alguns autores eu concordo 100%. Mas nesse livro eu não concordo 100%. Isso. Mas eu acho que de maneira... O grosso ali foi muito interessante para mim. Porque eu comecei a ver com outros olhos o movimento espiritual que existe contra a feminilidade no mundo, a feminilidade na nossa casa, conosco, e a nossa autoaceitação, nossa autovalorização, e como isso nos impede de Deus conseguir agir no mundo, porque Ele está calando as mulheres. E você quer ver um lugar que nós estamos aplaudindo de pé? Nós não, porque aqui em nome de Jesus nós não vivemos isso. Não, Jesus. É a rivalidade. Se tem alguém que me feriu nessa vida, foi as mulheres. Não foi homem, não foi menino. Eles também, né? Assim, o que passa? Mas uma mulher sabe ferir a outra. E é exatamente uma das coisas que Deus falou muito pra mim. Eu quero que você seja trampolim. Amém. Sabe? Eu quero que você seja diferente de cada mulher que você recebeu na sua vida que não foi boa pra você. Aprenda com as boas e replique o exemplo, mas seja a Natália que eu criei pra você ser pra outra mulher. Por isso que hoje, às vezes, tem coisas que são difíceis, mas eu faço. E tem coisas que são fáceis. É fácil amar. É fácil amar a Bruna. É muito né? fácil. É fácil amar, por exemplo, a minha mãe. Às vezes nós duas temos as nossas diferenças. Claro que tem. Como você tem com a sua. Mas amar a mãe mas é fácil. Agora, você amar uma irmã que é completamente diferente de você e muitas vezes ela tá te mordendo. Meu irmão! Minha irmã! Então, assim... Mas isso vai na imagem. Isso fala muito da imagem que você carrega. Se você está em paz com a imagem que Cristo te deu, e se o culto não é para o seu eu, é para Cristo, você consegue muitas vezes morder o seu braço e segurar a irmã. Pera, querida! Pera que eu vou te ajudar. Amém. Que o Senhor nos ajude. Amém. Eu queria deixar para todas nós a reflexão de Romanos 12, de 1 a 2, um texto muito conhecido, mas que eu acho que cabe muito para a gente finalizar a nossa conversa, né? Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existe um culto racional a Deus. É a maneira da gente apresentar o nosso corpo, né, de uma maneira agradável e santa. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é a raiz, é o ponto de partida de tudo aquilo que a gente vai florescer ou deixar de florescer, no caso, né? E nós precisamos transformar a nossa mente, saber aquilo que a gente permite ou não que entre dentro de nós, aquilo que a gente consome ou não, aquilo que a gente busca refletir ou não. Então, assim, nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu pensei só na palavra agradável, quando eu li esse versículo, Deus falou assim comigo: Bruna, o seu corpo me agrada. Eu criei corpos que me agradam, corpos diferentes que simbolizam, né, essa multiforme graça de Deus, e tudo é belo, tudo é para a glória dele. Então, eu acho que o convite de Deus para nós em relação à nossa imagem é que nós nos apresentemos realmente como esse culto, né, essa entrega, esse sacrifício vivo a Deus, e que nós sejamos, em nome de Jesus, transformadas pela renovação da nossa mente. Que a gente possa renovar a nossa mente a partir da palavra de Deus, a partir da verdade da palavra de Deus, aquilo que Ele diz que nós somos, que nós possamos confiar no amor dEle por nós, na estima dEle por nós, né, que se entregou por nós, né, por uma morte tão dolorida, a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, usufruir de coisas novas, né, e que nós possamos, mulheres, sermos belas à nossa própria maneira, com os nossos estilos, mas refletindo o absoluto da beleza, que isso eu aprendi com vocês hoje aqui. Esse absoluto. Então, o belo não é relativo, ele é absoluto. Que nós possamos ser absolutamente belas. Amém.
e moderadas, assim como Deus nos fez para ser. Amém? Amém. Que bom, meninas, obrigada por acompanharem até aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Amém. E que seja fonte de transformação para a sua vida, para a glória de Deus. Amém. Tchau, tchau.